Como fazer um plantio manual de milho, mas com alta tecnologia para alta produtividade? Nosso objetivo, de 8.000 a 10.000 quilos por hectare. Plantio manual. Bem-vindo a mais uma Dica do Agrônomo. Nós estamos aqui nesse lote aqui, tá? Aqui é um lote urbano. E nós vamos estar aqui mostrando como se faz desde o começo um plantio manual, 100% manual de milho, mas com objetivo de alta tecnologia. Porque não é porque é um plantio manual que significa baixa tecnologia. Infelizmente, todo o pessoal que faz um plantio manual usa uma tecnologia que era da época dos nossos avós. E dá para você fazer um plantio manual para alta produtividade. E é o que nós vamos estar fazendo assim, ó. E olha a nossa área. Inicialmente está aqui mamona, tem aqui a capim amargoso, tem braquiária. E a gente vai mostrar o passo a passo. Transformar isso aqui num plantio de milho de altíssima tecnologia, alta produtividade e tudo manual. Até o início do controle da mamona. A primeira coisa agora é desmatar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai cortar no facão a mamona e depois a gente vai passar o Roundup, inclusive Roundup com Select, para haver o controle aqui do amargoso. Só Roundup não controla. Na bomba costal, primeira fase, roçar aqui a mamona. Pessoal, serviço feito. A roçada. Vai deixar folhado aqui? Vai. Essa folha vai secar, vai virar matéria orgânica, tá? Agora, próximo passo vai ser entrar com o Roundup e Select para matar a braquiária e o amargoso. Lembrando que o amargoso não morre só com o Roundup. Pode ver que é uma área pequena aqui, tá? 10 metros de largura, 15 metros de comprimento. Aqui é o fundo do terreno onde é o nosso escritório. E o que foi feito, tá? Foi dessecado a área. Nós usamos glifosato porque tinha braquiária, como também tinha muito amargoso, nós usamos o Select, e também muita folha larga, nós acabamos usando o 2,4-D. Eu quero lembrar que o ano passado nós já colocamos calcário, porque algo extremamente importante é corrigir o pH do solo. Não é porque é um plantio manual que você vai desprezar ações que respondem muito à produtividade do milho. E uma das coisas que responde muito é correção de pH. É uma área pequena, tá? Nós distribuímos calcário ano passado, corrigindo pH, tá? E agora, nós vamos fazer o plantio. E olha que interessante, o plantio, a gente vai querer um pé de milho por cova. Nós vamos usar a matraca aqui ela derruba em torno de 3 sementes de milho por cova, tá? E aí já é muito diferente, tá? Tem uma diferença muito grande de um plantio convencional manual. Geralmente, o produtor, ele coloca 3 sementes por cova, a mais ou menos 1 metro, 80 centímetros, 1 metro um pé do outro. E aí vão crescer 3 pés juntos, só que um pé vai competir com o outro pé, tá? E aí vai ser ruim. Esses pés vão dar espigas menores. Por quê? Porque são 3 pés, portanto 3 sistemas radiculares juntos explorando o mesmo solo. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos plantar uma cova a cada 30 centímetros de distância do outro e na outra linha 60 centímetros, tá? Porque eu quero espaçar, eu quero distribuir melhor os pés. Em vez de deixar todos os pés juntos, eu vou espaçar, tá? Eu vou distribuir melhor. Embora a gente vai plantar com a matraca, vocês vão ver que depois a gente vai tirar o excesso de pé, deixando apenas um pé por cova, mas a planta distribuída e a planta mais adensada. É muito melhor você ter um pé apenas por cova mais distribuído entre si, do que poucas covas com muitos pés, tá? No final você vai ter espigas maiores e uma melhor produção
total. Bom, gente, tá aqui a matraca e a gente vai começar o plantio. Imediatamente após o plantio, nós vamos fazer a adubação com 600 kg por hectare do 4,14,8 ou 300 kg por hectare do 8,28,16. Olha, no caso aqui, ó, 3 sementes, que é geralmente o que cai a plantadeira, cai 3 sementes. Olha, para facilitar a marcação, o que nós fizemos? Pegamos essa cordinha de nylon e nós marcamos, pode ver, um nó a exatamente 30 centímetros, tá? Isso aqui vai facilitar para fazer a atribuição. Nós queremos 30 centímetros a distância entre o milho e 60 centímetros entre linha. Inclusive, olha que interessante, a hora que eu for marcar outra linha, é só eu pegar a medida de 2 nozinhos, puxar aqui, que eu já vai ser que vai dar os 60 centímetros, tá? Desse jeito eu tenho uma distribuição. Quanto mais uniforme a distribuição, maior é a produtividade do milho. Nessa área aqui, nós vamos fazer 15 linhas de plantio. Mas nós não vamos fazer as 15 linhas ao mesmo tempo. Nós vamos fazer 5 linhas, esperar 10 dias, plantar mais 5 linhas, esperar 10 dias e plantar mais o resto da área. Por quê? O tempo de janela de corte do plantio do milho verde é em torno de 10 dias, tá? Entre as primeiras espigas entrarem na fase de milho verde até a última espiga começar a endurecer, é em torno de 10 dias de colheita. Ora, se eu planto, espero 10 dias, planto mais uma parte, espero 10 dias, planto outra parte, eu vou ter milho verde ao longo desse período todo. Por exemplo, aqui eu vou fazer em 3 etapas de milho a cada 10 dias. Eu vou colher milho verde durante um mês direto, tá? Ou seja, dessa maneira eu tenho uma produção contínua de milho verde. Pessoal, hoje nós estamos no 13º dia após o plantio. Milho com 13 dias. Você vê que as linhas já estão bem formadas. E nesse momento, você vê bem aqui, você consegue distinguir, você vê bem aqui os 2 pés. Está na hora de nós fazermos o desbaste. Por quê? Veja só. Esse caso aqui, nós estamos com 2 pés numa cova só. Significa que o quê? Uma raiz vai estar entrelaçada com a raiz do outro pé e elas vão estar disputando a mesma área de solo, o mesmo nutriente, a mesma água. Isso faz com que esses 2 pés sejam 2 pés pequenos, produzam espigas pequenas. Vale muito mais a pena eu fazer o desbaste. O que eu vou fazer? Como que é o desbaste? Ora, se eu tenho 2 plantas e uma menor, né, ou 3 plantas, eu vou arrancar as menores, tá? Aqui, ó. Por quê? Essa planta aqui, ela vai crescer muito mais e vai dar 1 ou 2 espigas de milho grandes. O nosso objetivo aqui nessa área pequena é produção de milho verde. Eu quero espiga grande. Por isso, o desbaste aqui, ó. Tá? Ó, um outro desbaste aqui, tá? Porque eu tendo 30 centímetros de distância, 60 centímetros de largura, eu vou ter uma produção de espiga grande e muita espiga por hectare. Vamos lá acompanhar aqui o desbaste. Aqui já foi feito o desbaste, tá? Pode ver que agora tem apenas um pé cada cova. Repetindo, nós queremos espigas grandes, então não posso ter um pé junto com o outro, tá? Olha aqui como ficou agora. Você pode estar perguntando, Rodolfo, eu vou plantar com a maquininha e vou depois desbastar, né? Tirar o excesso de planta para deixar uma cova só. Não tem como eu fazer o plantio jogando uma semente só? Tem sim, tá? E eu vou estar mostrando como que a gente vai fazer. Vai fazer uma cova primeiro e depois da cova a gente vai colocar uma semente, porque a semente é de alta qualidade. E para não precisar ficar agachando, a gente vai jogar a semente nesse tubo aqui. Vamos lá, Vitor? Vamos.
Hoje nós estamos fazendo a segunda fase do plantio. Nós vamos plantar mais 5 linhas hoje. A nossa ideia, lembrando, é plantar 5 linhas a cada 10 dias para ter produção de milho verde direto. A próxima operação a ser realizada é adubação de cobertura. No milho, nós vamos estar fazendo 2 aplicações. Uma com 4 folhas e outra com 7 folhas. Mas como que eu conto o número de folhas? Será que eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 folhas? Não, não é assim que conta não. A gente conta o número de folhas totalmente abertas. E o que significa um número de folha totalmente aberta? Significa quando aqui, ó, essa parte da folha, ela separa. A folha ela está abraçando o pé e conforme ela vai crescendo, chega uma hora que esse lado da folha separa desse lado da folha. Só nesse momento que a gente considera uma folha aberta e só então que a gente conta, tá? Vamos lá. Essa primeira folha é a folha que veio da semente, não conta. Tá aqui, ó, uma folha, 2 folhas abertas, pode ver que esse lado tá separado isso aqui, 3 folhas e essa aqui. Olha, embora seja uma folha grande, um lado ainda tá abraçado com o outro lado, ou seja, eu não considero essa folha aberta ainda. O pé de milho aqui nesse plantio tá com mais ou menos 3 folhas. Eu acredito que amanhã vai estar com 4 folhas, porque essa aqui, ó, tá quase aberta. Essa aqui talvez no final do dia, mas amanhã com certeza vai estar aberto. Primeira adubação com cobertura, 4 folhas. Segunda adubação de cobertura, 7 folhas. Ou quem vai fazer mecanizado, altura limite da entrada do trator. Hoje nós vamos fazer a primeira adubação de cobertura no milho, porque ele já está com 4 folhas. Nós vamos aplicar 150 quilos por hectare de ureia. Ele corresponde a 120 gramas de ureia a cada 10 metros lineares de plantio. Depois nós vamos fazer a nossa segunda adubação de cobertura em torno de 7 folhas. E aí nós vamos aplicar 200 quilos por hectare de ureia. Hoje nós fizemos a primeira adubação de cobertura dessas linhas maiores com 4 folhas. Nós temos essa aqui que nós fizemos um dia depois. Nós temos esse milho aqui que está com 14 dias. E agora nós vamos plantar mais um pouco de milho. Qual que é o objetivo? Que a gente tenha milho de várias idades para estender o nosso período de milho verde o máximo possível. A ideia é aquela, a cada 10 dias você planta um pouco. Você vai ter milho verde por muito mais tempo do que plantar tudo junto. Bom, dando continuidade no vídeo então, aqui a área do milho, pode ver que ele já deu uma boa resposta à ureia. Aqui ele já foi aplicado a ureia já faz 3 dias e você vê que deu uma boa resposta. E hoje a gente vai estar fazendo uma adubação foliar com aminoácido na dosagem de 2 litros por hectare. Essa adubação foliar não é obrigatória, mas como a gente quer atingir o potencial de produção aqui da área, a gente vai estar fazendo essa adubação foliar. Aí fica a seu critério, se você quer fazer ou não essa adubação foliar. Repetindo, como aqui a gente quer fazer o potencial de produção, a gente vai estar fazendo essa adubação foliar. Vamos lá, Vitor? Essa área que é o plantio mais antigo que a gente fez, já tem 42 dias depois que a gente plantou. E aqui já está dando de 6 indo para a 7ª folha o milho. É nessa faixa que a gente tem que fazer adubação de cobertura. Mas repare que como a gente fez adubação foliar, adubação com ureia, no nível alto para atingir alta produtividade, olha a altura que está esse milho. O ideal é fazer adubação de cobertura de 6 a 7 folhas, ou na altura máxima do trator.
Agora que a gente vai estar fazendo então 200 quilos por hectare de ureia. Já nessa faixa aqui do milho tem 29 dias e agora que o milho atingiu as 4 primeiras folhas. Então, nesse setor aqui a gente vai estar fazendo a segunda adubação de cobertura, nessa faixa aqui a primeira adubação de cobertura. Já essa outra parte, nosso último plantio, tem apenas 15 dias depois que a gente fez a semeadura aqui do milho. Então nessa parte aqui a gente vai estar fazendo o raleio, tá? Então a primeira faixa, segunda adubação de cobertura, a segunda faixa, primeira adubação de cobertura e esse último plantio, o raleio. Vamos lá? Nós estamos no nosso milho aqui, tá? Hoje tem 48 dias após o plantio. E olha a altura aqui. Lucas, faz quantos dias que você fez a adubação de cobertura? 6 dias. A gente fez quando estava com 42 dias aqui de plantio. Quer dizer que do vídeo anterior para agora tem 6 dias. E já passou a minha altura. Tá? Tu tava com que altura quando fez? Mais ou menos aqui, assim, no peito. Agora já passou. Já foi. Tá? Então, gente, olha, daqui pra frente, agora é esperar a colheita. Acabou. Acabou, tá? A colheita, a previsão é mais ou menos 85, 90 dias após o plantio. Nós estamos com 48 dias, então mais daqui um mês e meio, estamos colhendo milho verde. Fazer aquele bolo gostoso de milho. E curau. Gente, olha que interessante. Esse milho aqui, nosso primeiro plantio de milho, olha a altura que tá. Aqui já tá com 58 dias, entrando em fase de boneca. Aqui a gente não vai precisar fazer mais nada, só esperar a colheita. Já esse segundo plantio, aqui, está com 45 dias e já está na fase da gente entrar com a segunda adubação de cobertura. Também depois da segunda adubação de cobertura, a gente não vai fazer mais nada. Já esse terceiro plantio, com 31 dias, já está entrando na fase da gente fazer a aplicação com ureia. Primeira adubação de cobertura, depois a folhear, aí depois a segunda adubação de cobertura e aí, por fim, só esperar colher. Ou seja, são 5 etapas de plantio, sendo 10 dias de diferença entre cada etapa, dando 50 dias de produção de milho verde. Ó, hoje aqui, 65 dias, 65 dias. Tá. 8 dias da filmagem anterior. Exatamente. Tá? Uma semana depois, tá? A altura que tá aqui, ó, veja só, né? E essa fase aqui, até ele para de crescer, porque agora tá em fase de reprodução. Olha como tá a boneca aqui, ó. Ó, linda aqui, tá ocorrendo a polinização, já tá, né, vai entrar em crescimento de grãos, né, e mais perto para colheita de milho verde, para nossa pamonha. Exatamente. A gente vai ter que filmar fazendo pamonha, né, ou curau, né, ou se fosse colher com milho seco, mais perto aí do milho seco para fazer fubá. Exatamente. Tá? Hoje nós estamos com 71 dias aqui do milho após o plantio, tá em plena florada lá, a panícula. A espiga aqui já está em enchimento de grão, tá? E aí aguardando. A nossa previsão é a colheita a partir de 85 dias. Como é 71, daqui a 2 semanas é a previsão da gente começar já a colher o milho verde. Alguns dias a mais, talvez alguns dias a menos. Tá na época do milho verde. Vamos ver como é que tá isso aqui? Vamos dar uma experimentada. Oi? 79 dias depois do plantio, né? 79 dias do plantio, adiantou, né? Adiantou. Tá? Olha que beleza. Tá com gosto pra experimentar? Assim, ó. E aí, tá aprovado? Docinho, bastante leite. Tá no ponto. Aí. Viu? Agora é só colher. Agora é colher. Vamos lá? Vamos lá. Aqui a gente tá terminando de colher o nosso primeiro plantio. Daqui 10 dias vamos colher o nosso segundo plantio e daqui 20 dias o nosso terceiro plantio. Agora é só fazer as receitas, né, Rodolfo? Fazer os doces. Vamos lá.
aí mais uma dica dos agrônomos pra você.